Então, tá bom, nós vamos falar desvendando os segredos, eu deveria colocar no plural, né? Desvendando os segredos do milênio apocalíptico. E eu gostaria de começar fazendo uma abordagem sobre as diferentes teorias que nós temos a respeito do milênio. Nós temos 3 conceitos básicos sobre o milênio. Eu vou começar aqui pelo pós-milenismo, vamos falar um pouquinho sobre amilenialismo. Amilenialismo ou amilenismo? Pós-milenialismo ou pós-milenismo? Pré-milenialismo ou pós-milenismo? Pré-milenismo. Ok? Tanto faz você usar uma expressão quanto outra, não tem problema. Ok? Muito bem. O pós-milenismo foi bastante popular no século XIX, e o pós-milenismo acreditava num milênio literal, 1000 anos literais, mas acreditava que o mundo iria passar por um processo de amadurecimento, por um processo de evolução, de desenvolvimento na educação, nos governos, na economia, que as pessoas iriam se desenvolver, se aperfeiçoar, ficar cada vez melhor. Então, isso se expandia durante 1000 anos, e depois desse período de 1000 anos, então, haveria uma conversão universal, e Jesus viria, então, para poder reinar. Essa teoria, ela está completamente contrária à Bíblia. Se você pega, por exemplo, o texto do apóstolo Paulo, diz que nos últimos dias os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós temos diversos textos. Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, Lucas 21, Marcos 13. Essa teoria realmente é completamente contrária. Essa teoria recebeu um abalo muito forte com a pregação de Miller, em meados do século XIX, a partir de 1843, e ainda muitos conservaram essa teoria, que ela praticamente foi aniquilada com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, com a Primeira Guerra Mundial, ela acabou perdendo força, e praticamente ninguém mais acredita no pós-milenismo. A segunda teoria é o amilenismo. Um detalhe que é muito importante: os primeiros cristãos, o pessoal lá da era patrística, da era apostólica, todos eram pré-milenistas, ou seja, eles acreditavam que Jesus vem e depois, então, acontece o milênio. Ok? Porém, Agostinho popularizou o amilenismo, ou seja, não crê no milênio literal, né? Agostinho ele tinha como uma ideia de que com Constantino agora a igreja começa a dominar. Então é o domínio da igreja católica, né, sobre o mundo. Então ele considerava que o milênio ele não é literal, mas que é o domínio da igreja sobre o mundo inteiro. Isso foi algo tão forte, que todos aqueles que acreditavam no pré-milenismo, normalmente aqueles que eram chamados de hereges, eram cristãos que queriam adorar ao Senhor Jesus Cristo conforme o ditame da sua consciência, esses eram perseguidos e eram queimados na fogueira como hereges. O amilenismo, ele não é abraçado apenas pela Igreja Católica, existem grupos também protestantes, grupos protestantes reformados que também acreditam nisso, né? Mas vejam lá, os principais protagonistas que creem nisso é a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental e também grupos reformados, protestantes reformados. Tá? Ele não é literal, tá? E para muitos eles representam o período que vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então seria esse período aí, a milenista, mas também eles acreditam nesse período, né? Uma hegemonia da igreja, digamos assim. Alguns detalhes que eu selecionei aqui, porque eu acho que são bem pontuais. Por exemplo, a prisão de Satanás ocorreu na cruz, segundo essa teoria. E Satanás, então, perde a força, mas não toda a força. Ele tem alguma força para enganar os homens, mas não toda a força. E por ele não ter toda a força, ele não consegue impedir a pregação do evangelho. Então, a sua atividade foi reduzida, mas não foi completamente reduzida. Tá?
Uma outra cláusula, o milênio é um período simbólico do reinado da igreja sobre a terra, como nós já falamos, né? E a primeira ressurreição é vista de duas maneiras, isso é importante, tá, gente? E depois eu vou dizer por que eu decidi incluir esses aspectos aqui no início. Primeiro, a primeira ressurreição é vista como um símbolo dos que são transformados pelo novo nascimento em Cristo, ou seja, o indivíduo é convertido, aceitou Jesus, passou pelo batismo, então essa conversão é como se fosse uma ressurreição, tá? Então seria a primeira ressurreição seria um símbolo, tá? Daqueles que foram transformados pelo novo nascimento. Então eles agora estão reinando com Cristo durante a era cristã, estão reinados aqui, ok? Estão reinando aqui na Terra. Existe, dentro desse amilenialismo, existe um outro grupo que acredita que a primeira ressurreição se refere à ressurreição da alma. Ou seja, o fiel morre e ele vai para o céu, e lá no céu, então, ele reina junto com Jesus Cristo. Olha só, gente, vocês vão observar o seguinte, que algumas teorias que acontecem dentro do evangelicalismo por não atenderem determinadas reivindicações da própria Bíblia. Quando você foge dos ensinos da Bíblia, você fica sujeito a uma série de contingências, a uma série de teorias. E isso é um problema muito sério. Eu, quando preparei essa mensagem, eu preparei com os meus olhos voltados para os evangélicos. Eu tenho muitos parentes evangélicos, por parte de pai. Por parte de mãe, os meus parentes são quase todos adventistas do sétimo dia. Por parte de pai, a formar uma amizade, a nos aproximar. Eu tenho vários pastores, são evangélicos, notadamente pentecostais, batistas, da Assembleia de Deus, etc. Gente boníssima, gente consagrada, gente que ama Deus, gente que demonstra amor entre si. E eu fico muitas vezes preocupado, porque são pessoas sinceras. No mundo evangélico existe muita sinceridade, a gente percebe isso, mas existe muita falta de estudo um pouco mais profundo das Sagradas Escrituras. E por isso eu decidi colocar esses aspectos aqui, para que a gente possa procurar entender um pouco melhor o que a palavra de Deus diz, ok? A outra corrente é o pré-milenismo, no qual nós, adventistas, nos incluímos, ok? Então, a segunda vinda ocorre antes do milênio, ok? O pré-milenismo, ele se divide em três partes, digamos assim, né? Três diferentes formas, ou três diferentes teorias. Você tem o pré-milenismo histórico. Eu não vou ter tempo, porque no nosso caso hoje a gente fala especificamente sobre isso, né? Mas, inclusive, eu preparei algum material, eu tenho mais uns 2 ou 3 arquivos que eu preparei, que eu posso colocar à disposição também, tá bom? Então, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o adventismo, a posição adventista. Quando você pega um livro de teologia, normalmente ele não considera uma posição adventista. Não mencionam. Então, vou mencionar o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico é o que se aproxima um pouco mais da verdade, mas ele também falha, porque considera que o governo de Cristo será na Terra. E como nós vamos ver no estudo que nós vamos fazer agora adiante, nós vamos observar que a Terra vai ficar desolada. Então, isso é um erro tremendo. O pré-milenismo dispensacionalista, ele tem uma série de problemas. O dispensacionalismo, ele vai aparecer com John Darby. John Darby nasceu no ano de 1800, morreu no ano de 1882. E ele era anglicano, depois ele fundou a Igreja dos Irmãos, e ele se tornou, assim, Só um minutinho que eu vou ligar aqui a fonte. E ele se tornou uma pessoa muito preeminente no meio evangélico. Ele escreveu vários livros, e livros bem grossos, né? Livros que chegavam a ter 400 páginas. E ele, basicamente, é o pai dessa teoria, a teoria do arrebatamento secreto. Ele, junto com uma profetisa chamada Margaret MacDonald, eles influenciaram o mundo evangélico da época. Depois, em 1843, nasce um outro indivíduo,
que se tornou muito conhecido também no meio evangélico, é Cyrus Scofield. Cyrus Scofield, ele vai morrer na década de 1920, se não me engano, 1925, por aí, e ele preparou uma Bíblia anotada, uma Bíblia com anotações, a Bíblia de Scofield, dividindo toda a história do mundo em dispensações, começando pela dispensação adâmica, finalizando, então, com a última dispensação, que é a dispensação, que são 7 anos, que envolve a volta de Jesus, o arrebatamento secreto, o retorno da igreja. Então, a igreja é arrebatada antes da tribulação. No mundo ficam agora aqueles que não foram arrebatados e os judeus agora vão passar por um tempo de prova, porque para eles a igreja é apenas um hiato, quem é o povo de Deus na realidade são os judeus. Como na realidade, quando nós estudamos Daniel 9, nós vamos observar que os judeus eles recusaram definitivamente a oferta do Messias em Jesus Cristo. Eles poderiam ter sido considerados ou continuar sendo um povo teocrático, um povo que iria atender às reivindicações divinas. Mas eles acabaram perdendo isso quando eles negaram a Jesus, pregaram Jesus na cruz. Deus abandonou os judeus? De forma alguma, Deus os ama. Mas a aceitação dos judeus é como dos gentios, ela é individual, não mais corporativa, como acontecia no passado, na época de Moisés, por exemplo. Agora, por falta de uma compreensão adequada a respeito dessa questão dos judeus, eles acreditam que os judeus é o povo de Deus, os judeus vão construir o templo, os sacrifícios vão voltar, que vai aparecer um grande líder nesse período de 7 anos. E esse grande líder, ele é, então, o anticristo. Essa teoria, ela é uma teoria católica. Eu gostaria até de ler para vocês, eu estou lendo um livro muito interessante, um livro... É um livro de um pastor evangélico, um teólogo evangélico, mas ele está chamando a atenção para os evangélicos de que os evangélicos não deveriam esquecer daquilo que os protestantes no passado, aquilo que os reformadores pregaram. Os reformadores entendiam que quem cumpre esse papel do anticristo, da ponta pequena, da besta do Apocalipse, ou a primeira besta, quem cumpre esse papel é a Igreja Católica Medieval, ou seja, o papismo, que foi esse sistema religioso. Eu não estou aqui falando da Igreja Católica de forma alguma, dos irmãos católicos, daqueles que têm a fé católica, que também são pessoas muito sinceras. Eu fiz doutorado na PUC, e eu sei que tem muita gente boa, muita gente sincera, mas eu estou falando da hierarquia e do sistema em si. Esse sistema, ele é condenado pela própria Bíblia, ele é acusado pela Bíblia de ser um sistema paralelo de salvação. Os reformadores entenderam isso, e eles então condenaram esse sistema. Então, a reforma oficialmente, ela começa no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses sobre as indulgências na porta do castelo de Wittenberg. Aí começa a reforma, e agora vai eclodir o movimento de reforma no mundo inteiro, na Europa, inteira. E agora a Igreja Católica tem que dar uma resposta a isso, e anos depois vai estabelecer o Concílio de Trento, que terminou em 1562, e o Concílio de Trento agora vai planejar uma contra-reforma. A Companhia de Jesus foi fundada em 1540, é uma companhia militante, foi fundada por Inácio de Loyola, um comandante militar. E a Companhia de Jesus, ela estabelece agora uma ordem militante, que são os jesuítas, para poder combater o protestantismo. E dessa ordem surgem 2 estudiosos, Luís de Alcazar e Francisco Ribeira. Luís de Alcazar diz que o anticristo está no passado, que foi Antíoco Epifânio IV, o rei da dinastia Seleucida. Já Francisco Ribeira diz o anticristo está no futuro, ele vai aparecer pouco antes da volta de Jesus, nesse período aí, mais ou menos 27 anos, vai aparecer então o anticristo. Então vejam que os evangélicos, eles acabaram abraçando uma doutrina católica, que foi uma estratégia católica da contra-reforma, abandonando os próprios princípios protestantes. Com relação ao aparecimento desse indivíduo, eu tenho aqui, eu vou tentar ler para vocês, porque não está em português, está escrito assim,
Essa teologia popular, que está sendo amplamente ensinada e aceita por não católicos, concernente ao anticristo reconstruir o templo e se tornar o líder mundial, foi originalmente propagada e ensinada por um monge católico francês conhecido como Asdo de Montier-Ender, que morreu no ano de 1992 depois de Cristo. Parece que ele nasceu em 1920, se não me engano. Embora ele fosse um prolífico escritor de poemas, hinos e biografias da vida dos santos, talvez a sua obra mais famosa foi a sua Carta à Rainha Gerberga, no lugar, ou seja, o título do material que ele escreveu sobre o lugar e o tempo do anticristo, que se tornou conhecido como o pequeno livro sobre o anticristo. Então, é esse indivíduo que vai abordar, ele que vai trazer essa ideia de que vai aparecer no livro lá no final. Então, o dispensacionalismo ele acaba abarcando todas as teorias que são católicas e desvia completamente aquele pensamento que é protestante. Esses são problemas sérios, né? Que eu estou estabelecendo, estou trazendo aqui. Então, o dispensacionalismo, ele acredita que o milênio vai ser na Terra, o milênio será na Terra, e que Cristo irá governar na Terra e vai governar sobre ímpios. Não é? É uma coisa, assim, bem interessante da gente observar, né? Bem interessante. Bom, vamos lá. A posição adventista. A posição adventista considera a sequência lógica de Apocalipse 20, ok? Eu coloquei aqui, enumerei. Os capítulos 15 e 16 abordam sobre o encerramento da obra de Cristo como sumo sacerdote. Vai fechar, então, o período da graça. Os capítulos 17 e 18 narram sobre a destruição de Babilônia. O capítulo 19 aborda sobre a destruição da besta do falso profeta. O capítulo 20 encerra o ciclo de condenações com o juízo final e o aniquilamento de Satanás e dos ímpios. Ok? A terra vai ficar desolada, então o reino de Cristo vai ser no céu e nós vamos observar isso. Tá? Ele fez essa promessa. João capítulo 14, de 1 a 3, Jesus prometeu que ele vai nos levar para onde ele está agora. Tá, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa abordagem. Eu gostaria de começar a minha abordagem pelo próprio livro de Apocalipse, por quê? Porque 1000 anos, essa expressão 1000 anos, ela vai aparecer 6 vezes no Apocalipse. Nós não temos tempo de falar a respeito do número 6, mas o número 6 tem uma conotação muito negativa, o número de homem que foi criado no 6º dia, o homem que se apostatou, que desobedeceu a Deus. Então, o número 6, ele tem uma imagem, ele tem signo de inquietude, ausência de repouso. É algo que pretende ser perfeito, mas não é, porque a perfeição está no 7, o 6 nunca será o 7, não é? E para mim, eu vejo a aparição do Apocalipse 6, da expressão 1000 anos, 6 vezes no Apocalipse, como desgosto de Deus. Porque ele vai ter que fazer algo, ele terá que fazer algo que não é do seu agrado. É obra estranha, não é? Tem que aniquilar, tem que não permitir que vivam seres que ele criou. Não é do agrado dele. Mas ele deu liberdade, ele deu livre-arbítrio para que essas pessoas pudessem fazer a escolha. E elas fizeram uma escolha errada. Eu vejo dessa forma o porquê que aparece ali 6 vezes. Mas eu quero começar, então, por Apocalipse capítulo 20, verso 4. O texto diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. É interessante essa expressão aqui, viveram, do verbo exal. Essa expressão quer dizer, viveram porque estavam mortos, eles vieram à vida. Eu vou passar aqui para vocês no próximo slide. Viveram, quer dizer, receberam vida ou passaram a viver. Então, isso quer dizer que aconteceu uma ressurreição. Eles viveram e aí é inaugurado os 1000 anos. Então, alguma ressurreição aconteceu para dar inauguração a esse período de 1000 anos. Ok? Então, a primeira ressurreição, portanto, ela é o ponto de partida. Então, e conforme Apocalipse 20, 5 e 6, esta é a primeira ressurreição.
Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta, a segunda morte não tem autoridade, não tem poder. Tá ok? Onde nós vamos encontrar a primeira ressurreição? Eu coloquei os textos todos aqui para facilitar, né? Então, vamos ver. Essa ressurreição, ela vai ser descrita, nós vamos ver, ela vai ser descrita em diversos pontos da Bíblia, tá? Eu vou antecipar para vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A gente vai falar sobre isso, mas eu só para antecipar, para a gente não perder aqui a linha de pensamento, e depois eu vou trazer para vocês aqui também uma informação muito importante, que é ouvidada, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nós temos, quando Cristo desce do céu, nós vamos já passar isso aqui de uma maneira bem didática, tá? Então, vai acontecer uma ressurreição. E eu coloquei aqui um outro aspecto, para poder combater o pensamento de muitos, de que a ressurreição será corpórea. Ela não vai ser etérea, ela não vai ser fantasmagórica, não, ela vai ser uma ressurreição física, ok? Então, vamos lá. Eu estou destacando aqui 1 João 3, versículo 2, Filipenses 3, 20 e 21. O texto diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós seremos semelhantes a Jesus. Notem bem cada palavra, tá ok? Agora, vamos lá. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Ele está lá. O Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar assim todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 55, ele fala a respeito dessa ressurreição, num abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, e nós seremos transformados. Então, nós vamos receber um corpo novo. Esse corpo corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade, mas será corpo, vai ser incorruptível. Então, olha só que coisa interessante, preste bem atenção no que vocês vão ler agora, tá? É um texto comprido, tá? É um texto bem interessante, eu até queria pedir aí, ver se você lê para mim. Roberto, dá uma lida nesse texto para mim, dá uma ajuda nesse texto, vamos lá. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpei-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda. Olha bem a atenção aqui, olha que eu quero chamar a atenção porque eu coloquei em negrito. E por não acreditarem eles ainda, e por causa da alegria, 3 motivos, estando admirados. Então não acreditavam, estavam alegres, estavam admirados. Tá? Eles não estavam acreditando. Ok? Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então, olha, um fantasma, um corpo etéreo, não come nada. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus está com o corpo ressuscitado, tá certo? Então, eles apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ok? Então, obrigado, Roberto. Então, a nossa ressurreição será uma ressurreição corpórea, e nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus depois da ressurreição. São detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá ok? E quando é que vai se dar essa ressurreição? Como eu li agora, né? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com o grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui nós temos
um fato inicial. A ressurreição, ela acontece quando? Na volta de Jesus. Então, a volta de Jesus é que inaugura o milênio, tá ok? Então, o ponto inicial é a ressurreição. Agora, a segunda ressurreição é o ponto final do milênio. Então, o milênio fica dividido assim, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição inaugura o milênio, a segunda ressurreição termina o milênio, ok? É o ponto final do milênio. Então, o texto de Apocalipse 25 diz: o restante dos mortos, os ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, aqui nós estamos vendo, então, eu procurei concatenar o máximo possível as ideias para a gente não ter absolutamente nenhuma dúvida, ok? Muito bem. Então, as duas ressurreições. Essas duas ressurreições, elas foram preditas pelo Senhor Jesus e ele colocou numa ordem cronológica. Ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, 28 e 29. Então, nesse quadro aqui, a gente pode ver aqui a primeira ressurreição, ok? Como predita por Jesus, aí depois de 1000 anos vem então a segunda ressurreição. Ok? Não tenho que enganar, ele colocou aqui na ordem cronológica. Tá certo? Agora nós vamos ver quais são os eventos que estão ligados ao início do milênio. Quais são esses eventos? Tá? Bom, não vamos nos esquecer que antes da volta de Jesus, as pragas estarão sendo derramadas sobre a terra. Tá ok? Em Apocalipse 16, 18 e 21, nós vamos observar que esses acontecimentos, eles começam a devastar a terra. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Ora, 1 talento pesa entre 50 e 100 quilos. Agora, imaginem pedras entre 50 e 100 quilos caindo sobre a Terra depois de um tremendo terremoto. Como a gente pensa, como a gente imagina que vai ficar a Terra? A Terra vai ficar devastada, não é? Isso é importante a gente observar, tá ok? Um outro evento ligado ao início do milênio é o próprio retorno de Cristo, como nós vimos ali na primeira carta de Paulo, Tessalonicenses 4, 16 e 17, também Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, o texto fala sobre a volta do Senhor Jesus. É isso que vai dar inauguração ao milênio. Tá ok? Muito bem. Qual o outro evento que está ligado ao início do milênio? A devastação da terra. Roberto, você pode ler esse texto aí para mim? Me dá uma ajuda aí, porque eu estou vindo de séries de palestras e eu estou com a minha garganta já bem ruimzinha. Você me dá uma ajuda. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Ok, está fazendo uma referência aqui a esse período, tá ok? Então, continuando aqui a devastação da terra, né, o texto ainda, continuando. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como redes de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. É realmente algo assim fantástico, né? Continuando ainda a devastação da terra, você lê mais esse texto para mim, está em Jeremias 4, 23 a 26, eu vou fazer um comentário em seguida sobre a expressão sem forma e vazia, ok? Olhai para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Olhei, né? Olhei para a terra, o profeta está dizendo, olhei para a terra. Isso, olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia nenhum homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ok, o contexto dessa passagem
é a invasão de Babilônia sobre Jerusalém. Jeremias havia dito que se o povo continuasse transgredindo a lei de Deus, quebrando o sábado, idolatria, Manassés havia sacrificado o próprio filho aos deuses, e Deus disse que se eles continuassem violando os seus princípios, a sua lei, que Deus permitiria que Nabucodonosor viesse e devastasse a terra, e isso acabou acontecendo. Esse texto, ele acabou se tornando, na realidade, simbólico do período do milênio, porque a real devastação ela vai acontecer exatamente nesse período do milênio. E um detalhe muito interessante que acontece com esse texto de Jeremias 4, 23 e 26 é a expressão sem forma e vazia, do hebraico tohu vabohu. Tohu vabohu é sem forma e vazia. Então, essa expressão ela é utilizada apenas no Gênesis, não mais em outro lugar. Okay? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E esse texto, a terra estava sem forma e vazia, era sem forma e vazia, e havia trevas por sobre a face do abismo. A Roshek Hal Penei Terrom, e as trevas estavam sobre a face do abismo, a expressão aqui Terrom. Então, Tohu Vabohu descreve o estado de Terrom. Terrom é a expressão que é traduzida pela Septuaginta como abismo. Ok? A gente vai um pouquinho mais, falar um pouco sobre isso mais adiante. Isaías 2:21 diz assim: e meter-se-ão pelas fendas, aqui está falando a condição agora dos ímpios na volta de Jesus, meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas, vão ficar apavorados, vão fugir de um lado para o outro, vão querer se esconder da face daqueles que eles falaram muito mal, de que muitos disseram para não se acreditar, que acreditar em Jesus Cristo é bobagem. Esses indivíduos eles vão ficar loucos, enlouquecidos quando Jesus voltar. Ok? Outra coisa, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11:4. Curiosamente, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, falando acerca da volta de Jesus, ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo, né? O iníquo aí é ho anomo, no grego ho anomo significa o contra-lei, ho anomo, aquele que é contra a lei, o iníquo, ou seja, aquele que ensina a quebrar a lei. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Notem que o texto de Isaías fala do sopro de seus lábios, aqui o sopro de sua boca. Então o texto de Isaías também está fazendo uma referência à volta do Senhor Jesus. É interessante, impressionante isso, não é? Agora, a condição dos ímpios na volta de Jesus, continuando, o que mais vai acontecer? O texto diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Continuando, em Salmo 68, 2. Como se dissipa a fumaça, cinturas dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece nos iníquos, ou seja, iníquos, aqueles que transgridem os princípios dos mandamentos de Deus. Então, com a volta do Senhor Jesus, o que acontece com os ímpios? Eles se apavoram, eles correm de um lado para o outro, eles se escondem nas cavernas, finalmente eles serão aniquilados. Eles vão morrer por causa desse fulgor da presença de Deus. Então, eles vão ficar mortos aqui sobre a terra. Enquanto os santos são transformados e levados para os céus, os ímpios todos agora, eles são aniquilados, eles são mortos pelo sopro da boca do Senhor. E Apocalipse 20, versículo 5, vai nos dizer qual a condição em que eles estarão aqui na terra. O texto diz assim: os restantes dos mortos não reviveram. E João coloca no passado porque ele está descrevendo a visão, né? Ele escreve daquilo que ele viu, por isso ele coloca no passado, daquilo que ele viu. Então, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, como estão esses restantes dos mortos? Quem são os restantes dos mortos? Os restantes dos mortos são aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Quem são eles? Os ímpios, aqueles que não foram salvos, ok? Então, eles vão esperar 1000 anos, eles vão ficar na sepultura 1000 anos e eles só serão ressuscitados ali.
Eu faço questão, e eu coloquei esse texto aqui, eu faço questão de dizer que não haverá uma segunda oportunidade no período do milênio, como creem os evangélicos dispensacionalistas. Isso é um erro. Quando os dispensacionalistas ensinam as suas teorias hollywoodianas, eles esquecem que há vários textos dizendo que a terra ficará desolada. Esquecem de muitas outras coisas, o que é muito doloroso para a gente, não é? Que nós gostaríamos que o mundo evangélico todo estivesse muito concentrado no que a Bíblia realmente diz, para que juntos pudéssemos terminar a obra de pregação do Evangelho. Então não vai haver uma segunda oportunidade, sabe por quê? Porque todas as oportunidades possíveis Deus já dá nessa geração. Durante o período de vida das pessoas, as pessoas têm milhares de oportunidades. Ele está sempre dando oportunidade, sempre dando chance para as pessoas. E se as pessoas recusam, elas vão recusando, elas vão entristecendo o Espírito Santo, e vai chegar um ponto que elas vão ficar completamente fora do alcance de Deus. Então veja, Jeremias 25:33 diz assim, os que o Senhor entregar à morte naquele dia, se estenderão de uma outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Por que eles não vão ser sepultados? Porque não vai haver ninguém para sepultar. Todos estarão mortos, os ímpios e os salvos estarão nos céus, então não vai haver quem faça isso, né? Por que não vai haver uma segunda oportunidade? Quando você lê Apocalipse capítulo 22, 11 e 12, lá está escrito que o justo vai se santificar cada vez mais, o ímpio vai ficar cada vez mais ímpio, o santo vai se santificar cada vez mais, o pecador vai ficar cada vez mais pecador. Esse, Apocalipse 22, 11 e 12, é um anúncio de que a porta da graça se fechou. Aqueles que são santos, a mente deles, o coração já está completamente transformado pela graça de Cristo, e aqueles que são ímpios já cerraram seus pensamentos na iniquidade. Não têm desejo nenhum de salvação. Então, as pessoas já selaram o seu destino. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Ok? Eu vou pedir ao Roberto para ler esse texto para mim, Roberto, mais uma vez. Vamos lá. Satanás está preso durante 1000 anos, né? O nosso companheiro aí, o Gabriel falou a respeito disso agora na exposição passada. A gente vai falar um pouco mais agora. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Essa expressão selo é bem interessante, porque a expressão selo é caragma. Essa expressão é a mesma que é utilizada para o selo que os romanos colocaram no túmulo de Jesus para que o túmulo não fosse violado. Então, é um selo para poder manter a pessoa ali presa. Né? E eu queria fazer um comentário com vocês a respeito disso. Né? Que espécie de corrente prenderá Satanás? Nós não vamos imaginar que essa corrente seja uma corrente material, porque Satanás é um anjo. Então, certamente que ele está utilizando aqui uma expressão simbólica. Né? E o comentário bíblico adventista do sétimo dia, comentando Apocalipse 20, verso 2, diz assim, a prisão do dragão é simbólica da restrição imposta sobre as atividades satânicas. Certíssimo. Significa restrição. Então, o anjo desce do céu e ele tem uma chave do abismo. Essa expressão abismo era uma expressão que tem a ver com Gênesis capítulo 1, versículo 2, como nós acabamos de ver, né? E ele então vai ficar preso aqui, restrito. O que significa essa restrição? A restrição é o seguinte, ela significa, os ímpios estão todos mortos, os santos estão todos nos céus, e ele não tem nada aqui. A única coisa que ele vai ter aqui é destruição. Só destruição. Quando você lê Lucas capítulo 8, versículo 31, você vai se deparar ali com aquele endemoniado gadareno, e quando Jesus liberta aquele homem, os demônios pedem que ele não os deixe no vazio, não os deixe no abismo,
mas que lançassem eles para corpos, daqueles que eles queriam ocupar corpos, ele não quer ficar solitário, ele tem que estar incorporado em alguém, se não for um ser humano, que sejam em porcos. É uma coisa interessante. Então, aquela expressão, o abismo, quer dizer exatamente o vazio, não nos lance no vazio, não nos lance no abismo, quer dizer, a terra sem forma e vazia é escuro, é vazio, é nada, né? Como o Gabriel falou aí na exposição anterior, ok? Então, veja aqui, como nós já observamos, sem forma e vazia, Tohu Vabohu, descreve o estado de Terron, ok? Então, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela vai traduzir esse texto hebraico, vai traduzir a expressão terron como abisson. Eu coloquei aqui no grego, abisson. Abisson, que significa abismo, traduzido para o português como abismo. O que é o abismo? É a terra sem forma e vazia, é nada, ela não tem nada. É assim que a terra vai ficar. Satanás será jogado num lugar em que ele não vai ter o que fazer. E muitos utilizam a expressão adequada, ele vai ficar preso por uma cadeia de circunstâncias, pelo fato dele não ter quem tentar. É interessante que o nome diabo ele é bem sintomático para isso, né? No grego você tem o neologismo dia, que significa através de, e o verbo balos significa lançar. Então, diabolos, aquele que lança em engano, aquele que é lançado. A vida dele é envolvida em lançamento, ele é lançado do céu, ele lança em engano, ele é lançado no abismo. Então, ele não vai ter quem enganar. Esse vai ser o cárcere dele. Em Isaías 24, 21, 22, se refere a Satanás e seus anjos durante os 1000 anos, como juntados na masmorra e encerrados no cárcere. Né? Eu coloquei o verso 22 aqui, está escrito assim... aliás, eu não coloquei, mas eu quero ler com vocês aqui Isaías capítulo 24, 21 e 22. Vale a pena ler esse texto, Isaías 24, 21 e 22. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Isaías 24, verso 21 e 22. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Então, aqueles que deram apoio a Satanás, o próprio Satanás e seus anjos, eles serão encerrados em masmorra. Essa masmorra está se referindo a essa prisão. E depois de muitos dias, então, eles serão castigados, chegando no final do milênio, tá ok? E no céu, o que vai acontecer lá no céu? Agora nós vamos passar para o céu. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E o apóstolo Paulo, falando nos 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, ele diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, esse é o chamado juízo judicativo, porque o juízo de investigação já foi feito antes. As pessoas já foram selecionadas, ou para salvação ou para perdição. Então, esse juízo agora é o juízo em que nós, que estaremos lá no céu junto com Cristo, nós vamos ter a oportunidade de ver a sua justiça, de ver a sua equidade, de como ele tratou a vida de cada um. Nós vamos ficar surpresos, porque algumas pessoas que nós esperávamos ver lá, nós não vamos ver, e outras que nós esperávamos não ver, nós vamos ver, e agora Deus vai abrir o livro para nos mostrar a situação de cada uma dessas pessoas, e nós vamos poder ver a justiça de Deus. Ele vai mostrar os pecados secretos, a falta de sinceridade, as oportunidades que essas pessoas tiveram, e nós vamos dizer amém, Senhor, tu foste justo. Muitos pais vão examinar a vida dos filhos, não vão ter os filhos lá. E com muito sofrimento eles vão dizer: Senhor, certamente tu fizeste tudo. Se eles não estão aqui é porque eles realmente não quiseram estar. Eles não seriam felizes aqui. Então, sabe, esse vai ser o juízo judicativo. Então, durante o milênio, todas as pessoas que já viveram na Terra estarão em um dos dois lugares, na Terra, morta e perdida, ou no céu, participando do julgamento.
Então, só temos essas duas categorias, ok? Quando terminar esse juízo judicativo, então o milênio vai começar a se encerrar, vai começar a chegar no seu ponto final, tá? Isso vai acontecer como? Com a descida da Nova Jerusalém aqui na Terra. Apocalipse 21, verso 2 e 3 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Isso vai ser uma maravilha. Deus vai operar um grande milagre, porque ele vai vir habitar conosco aqui nesse planeta. Esse planeta vai passar a ser o centro do universo. Eu tenho uma teoria, mas é uma coisa minha, é um pensamento meu, não é? Porque tudo que nós temos aqui na nossa Terra tem alguma coisa a ver com Babilônia, o sistema pirradiano, tudo baseado em 60 minutos, 60 segundos, não é? Eu acredito que o sistema na Terra parece que vai se tornar hebdomedário, baseado em 7, acredito nisso, isso é um pensamento meu, né? Mas alguma coisa fantástica vai acontecer. Deus maravilhoso, ele vai vir com todo o seu séquito de anjos, em toda a corte celestial, e vai estabelecer a sua morada aqui junto conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós somos os filhos queridos, os filhos que se extraviaram, mas que foram resgatados pela graça do Senhor. E aí um grande fenômeno vai ocorrer. Zacarias capítulo 14, verso 1, 4, 5, 10, diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá e Rimon. Então vai ser tudo uma planície, a Nova Jerusalém, depois que esse monte... O Monte das Oliveiras, ele se partir, vai se dividir, vai se tornar uma planície, e a Nova Jerusalém vai ficar adejando em cima daquele monte. Vai ser uma coisa assim maravilhosa, né? Uma coisa esplendorosa. Então, a Nova Jerusalém se estabelecerá no atual Monte das Oliveiras, que será nivelado para fazer uma grande planície sobre a qual a cidade repousará. Quem vai estar nessa cidade? Agora vejam, irmãos e amigos, todas as pessoas justas de todas as idades, Zacarias 14, 5. Os anjos do céu, Mateus 25, 31. Deus Pai, Apocalipse 21, 2 e 3. E Deus Filho, Mateus 25, 31. Estes retornarão à terra com a cidade santa para a terceira vinda especial do Senhor Jesus. Assim, notem comigo, a segunda vinda será para os seus santos. A terceira vinda será com os seus santos. Maravilha, né? E aqui eu coloco algumas observações. Vejam só. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi numa manjedoura. A segunda vinda será nas nuvens. A terceira vinda com a cidade santa. A primeira vinda foi com animaizinhos e pastores. A segunda vinda com os anjos dos céus. A terceira vinda com os santos redimidos. A primeira vinda na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. A segunda vinda no início do milênio. A terceira vinda no fim do milênio. A primeira vinda para salvar os remidos. A segunda vinda para resgatar os remidos. A terceira vinda para eternizar os remidos. Amém, aleluia. Eu quero estar lá, irmãos. Eu quero estar lá junto com todo o grupo de remidos. E se você também quiser estar lá, se você tem esse desejo, você diga agora onde você estiver: amém, Senhor, eu quero estar lá. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, então, a cidade estiver descido e todo esse fenômeno estiver agora acontecendo, o que Deus vai fazer? Ele vai ressuscitar. Vai agora ressuscitar os ímpios, para que os ímpios eles possam saber por que eles foram condenados e para que eles também possam pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados, porque para eles não houve expiação. O pecado que eles cometeram vai todo para a cabeça deles mesmos, porque eles não lançaram sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eles vão ter que pagar pelos pecados, pelos crimes que cometeram. E Satanás agora os arregimenta para que eles possam atacar a cidade santa.
ele vai convencê-los, né, de que eles são em maior número, que eles têm o direito de viver nessa terra e que Deus não foi justo, que eles precisam atacar a cidade santa. E o texto aqui de Apocalipse diz assim, Apocalipse 25, 7 e 8, diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Será solto por quê? Porque agora ele vai ter que intentar. E sairá a seduzir a sua arte diabólica, né? As nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. As pessoas às vezes me perguntam, o que é Gog e Magog? Eu vou dar uma explicação rápida para vocês aqui. Isso é um Atbash. Atbash é uma criptografia hebraica. Então, essa palavra Atbash é formada pela primeira letra do alfabeto hebraico e a última, que é o Aleph e o Tav. Tá? E depois, o Bet, que é a segunda letra, e a penúltima, que é o Shem. Então, você tem Atbash, que representa a criptografia hebraica. Então, eles usavam alguns artifícios para poder para esconder uma mensagem, eles usavam uma espécie de criptografia, né? Tem algumas na Bíblia, quem sabe um dia a gente pode falar sobre isso com vocês, apresentar outras, né? Mas você tem aqui Magog. Então, você tem aqui Magog, a expressão porque no hebraico você não tem vogais, né? Magog, está escrito aqui Magog. Então, na criptografia, o que você vai fazer? Você vai trocar o Mem pela letra anterior, que é o Lamed. Ok? Você vai trocar o Gimel pela letra anterior, que é o Bet. E aqui também você tem o Gimel, vai trocar pelo anterior, que é o Bet. Então, você tem o Lamed, Bet, Bet. Aí você vai inverter a ordem, você vai ter Bet, Bet, Lamed, e você vai formar a palavra Babel, que significa Babilônia, ou seja, todas as pessoas que abraçaram a teologia, a doutrina e o modo de vida de Babilônia estarão todas perdidas ali. Então, Gog é o pai ou líder de todas essas pessoas, que é Satanás. Essas pessoas que não deixaram Babilônia, muito embora, Apocalipse 18, há um grito, há um clamor, há um ecrasen, da expressão grega, que é utilizada para Jesus, lá em João 17, ecrasen, venham, eu vou dar a água da vida, eu posso dar a salvação, ecrasen, Jesus clamou sobre isso. E agora, Apocalipse 18 é uma nova chamada, chama, mas quem não sair de lá vai ficar por lá mesmo, infelizmente vai se perder. Então, qual vai ser o drama dos perdidos? Amigo e irmãos, eu li um livro recentemente, foi esses dias agora, até para poder enriquecer um pouco esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu li bastante sobre o milênio, apesar de ser uma das primeiras doutrinas que eu estudei quando eu vim para o Adventismo, ainda garoto, né? Mas a gente vai sempre aprendendo. Eu li um autor e eu fiquei bastante sensibilizado, porque ele faz uma dramatização. Ele diz o seguinte, que a cidade será de cristal. A cidade vai ser translúcida. Os muros da cidade, a gente vai poder ver através dos muros da cidade. Então, ele começa dizendo a respeito de um homem. Ele estava tão preocupado com o trabalho, tão envolvido com o trabalho, ele queria ganhar dinheiro, ele queria projeções, ele queria ser alguma coisa. E a esposa dele, vamos para a igreja, aceita o Senhor Jesus Cristo, essas coisas todas vão ficar por aí, essas coisas não vão perdurar. Mas ele não dava atenção. Esse homem só queria saber das coisas efêmeras, das coisas do aqui e agora. E ele não deu atenção às coisas espirituais, e ele acabou ficando por aqui. E agora, ele olha para dentro daquela cidade, e ele vê a esposa, e ele vê os filhos. Ele está longe do arrependimento, porque as pessoas que estarão ali estarão completamente longe do arrependimento, mas ele pode sentir remorso. Ele pode sentir o efeito dos resultados das suas atitudes. E ele olha, eu poderia estar lá junto com eles. Eles vão viver eternamente. E eu estou eternamente condenado, estou eternamente perdido. Então, imagina esse tipo de drama acontecendo com muitas pessoas. Tiveram toda a oportunidade, todo o oferecimento, tudo veio à mão, mas elas simplesmente não ligaram. Eu tenho o hábito de orar de madrugada, e às vezes de madrugada eu fico pensando
em pessoas próximas a mim, pessoas muito próximas. O que essas pessoas estão fazendo? Nós deveríamos todos os dias beber da palavra, nós deveríamos todos os dias orar com fervor, buscar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, mas fazer de verdade. A gente deveria abraçar isso. Os sinais estão aí, ele está voltando. E eu vejo tantos adventistas nominais, adventistas que são só no nome, mal vão à igreja no sábado, não participam dos cultos de oração, não participam dos cultos evangelísticos, não estão nas reuniões de oração, não falam do Senhor Jesus, não estudam o Espírito de profecia, não estudam os sinais, parece que estão inebriadas, embriagadas, elas querem construir, elas querem fazer coisas para este mundo, quando esse mundo está se diluindo. Imagina as pessoas dizerem assim, eu tive tantos anos na igreja, tantos anos eu frequentei, me esquentei um banco de igreja, e eu estou aqui perdida junto com os ímpios. Vai ser muito duro, gente. Vai ser uma coisa muito dura. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre isso, e eu falei para ela, eu acho que o problema das lágrimas vão ser resolvidas no milênio. Acho que a gente vai chorar tudo no milênio. Mas ela, como mulher, ela disse assim, eu acho que não. Eu acho que quando a gente estiver dentro daquela cidade e vendo pessoas que nós amamos durante a vida aqui, lá do lado de fora, eu acho que lá vai ser a última lágrima. Lá vai ser a última lágrima. Mas Satanás, mais uma vez, investirá no artifício de enganar as nações e reuni-las para a última batalha. Ele vai tentar convencê-los. Todos os ímpios que já existiam estarão ali para se aliarem a ele. Eles vão se arregimentar para atacar o acampamento dos santos e a cidade querida. Ele vai convencê-los. Está em Apocalipse 20, de 7 a 9. Porém, quando eles se aproximarem da cidade, um fenômeno vai acontecer. Esse fenômeno é maravilhoso. Está escrito, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Ali serão todos que já existiram. Satanás, os anjos caídos com ele, os ímpios, pessoas que falaram contra, que pregaram a teoria da evolução, essa coisa, vai dar todo mundo ali, e eles vão se ajoelhar e vão dizer, Senhor, Tu és justo. Eu queria ler com vocês aqui Filipenses 2, 9 a 11, são 2 versos. Eu quero ler com vocês aqui Filipenses, capítulo 2. Esse texto é maravilhoso. Um dos textos que eu mais gosto da palavra, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus que estarão na cidade santa, na terra os perdidos, e debaixo da terra os anjos malignos. Todos vão agora se curvar e vão reconhecer ao Senhor Jesus na sua grande coroação que vai acontecer nessa época. Vai ser maravilhoso. Aí sim, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Tem muita gente que diz por aí, Deus é um só, mas tem muita gente adorando outros deuses. Naquele dia, todos adorarão o verdadeiro Deus. Todos, sem exceção, até os próprios anjos malignos. Mas agora, irmãos, Deus vai fazer com que eles vejam uma visão como panorama, uma visão panorâmica, cada um com um painel para a sua própria vida, e Deus vai mostrar todas as oportunidades que essas pessoas tiveram. Vai mostrar que o Espírito Santo tocou no coração deles, que os anjos foram enviados para ajudar, as pessoas que foram na casa deles,
todas as oportunidades de salvação, eles vão ver e eles vão dizer: Senhor, tu és justo, eu estou perdido porque eu realmente escolhi estar perdido. Mas Satanás nos instiga: vamos conquistar a cidade santa, nós podemos conquistar. E aí seus planos são interrompidos. Apocalipse 29, 10, 21, 8 diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Aí, irmãos, é o fogo que virá. Tem muita gente que alegoriza essa ideia da Idade Média, que o diabo tem controle sobre o fogo, que ele fica brincando com o fogo, como se o inferno fosse um lugar que ficasse ardendo. Essas teorias malucas que tem por aí. Na realidade, esse fogo vem de cima, é um fogo de Deus. E Satanás não tem nenhum prazer nesse fogo. Esse fogo destruirá Satanás. Esse fogo vai destruir Satanás e os seus anjos. Todos se farão cinzas, como diz no capítulo 4 de Malaquias. Eles se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Essa vai ser, irmãos, a segunda morte. Eles nunca mais voltarão a existir. Mas Deus vai fazer desse planeta, vai fazer dessa terra um lindíssimo jardim, um lugar para ser habitado. Todas as concepções da mente humana, todas as aspirações estarão abertas ao conhecimento. Nós vamos poder usar toda a nossa capacidade mental, não vai haver barreiras mais. Tudo será maravilhoso, será lindo. Não precisaremos mais contar o tempo e não teremos mais nenhum tipo de limitação. A morte não existirá mais. Nunca mais veremos ninguém sofrendo. Ninguém vai suar de cansaço. Nós teremos sempre o frescor da manhã. Vejam, irmãos, a descrição, é lindo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, versículo 3. Louvado seja o Senhor, Ele vai estar sempre conosco e todo mal terá terminado. Irmão, da onde você estiver, leia comigo esse texto agora. Vamos ler juntos. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda honra, toda glória, para todo sempre. Amém. Roberto. Amém. Deus seja louvado, pastor. Rapaz, nunca pensei que esse tema do milênio dava tanto pano aí, hein? Dá assunto. Muita coisa. Glória muito a Deus assunto. por isso, pastor. Amém. Muito pela presença. Eu vou pedir para o pastor fazer a oração agora neste momento e nós decorremos aqui para o momento de oração. Bem? Eu nem sei como é que ficou meu tempo, se eu vazei no tempo, se eu não vazei. Eu acho que não, né? Acho que está certinho o tempo, né? 5 minutinhos não dá nada. Então tá bom. Eu queria fazer um apelo, Roberto, para todo o nosso público, os que estão presentes, aqueles que ainda vão assistir depois. Eu queria fazer um apelo para você. Nós vamos fazer uma oração agora. Concentre-se naquelas pessoas que você gostaria de ver na Cidade Santa. Familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Pense neles agora e vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. A nossa gratidão a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua intensa misericórdia de teres enviado teu Filho único, maravilhoso, a pérola, a joia dos céus, pela nossa redenção.
E nós, Senhor, fazemos tão pouco, nós valorizamos tão pouco, Senhor, nós somos tão mesquinhos. Ó Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, mexa com a nossa vontade, com os nossos gostos, Senhor. Eu quero clamar a Ti, meu Deus, por filhos, esposos, esposas, irmãos, amigos, parentes, netos, vizinhos, colegas de trabalho, todos aqueles que ainda não tomaram aquela decisão de te servir de todo o coração. Alguns são adventistas, mas não são firmes. Alguns são cristãos, mas não são firmes. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos os nossos queridos, que Tu trabalhes, meu Deus, no coração de todos eles, para trazê-los, Senhor, para Ti, para levá-los a Ti, para que naquele grande dia, quando nós estivermos na Cidade Santa, lá dentro da Cidade Santa, eles também estejam conosco. Eu te peço, Senhor, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei maravilhoso, que há de reinar e viver para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.